lembre disso aqui, ó. De eu falar disso aqui. Eu vou anotar aqui para não esquecer, contendo o vértice. Hoje eu vou lhe dar assunto. Questões de probabilidade. Questões de probabilidade. E o 3 como é? Análise de? Análise de igualdade. Análise de equações, né? E você falou mais outro tópico. Racionalização. Pronto, vou anotar isso aqui. Você quer começar por qual? Quer questões de probabilidade? Pode ser. Pronto, tá bom. O professor lá já comentou sobre... Eita, deixa eu deixar o microfone aqui, cara. Tava gravando as aulas do YouTube. Tem que devolver ao cara. Ele já falou, Bruno, com você sobre questões de lança-se um dado. Um dado é lançado para cima, determinar a probabilidade de se obter um número ímpar. Mais ou menos. Você chegou a fazer essas questões? Não, vou fazer no fim de semana. Pronto, então, tira tipo 4 horas, sábado ou domingo, só para matemática. Já é o suficiente. 2 no sábado, 2 no domingo. Os principais hormônios e os principais efeitos, tá? Mas muitos outros existem. Vai ter que voltar. Claro, eu tô falando sem microfone. Eu jurei que eu olhei o microfone aqui, eu pensei que era você falando, mas aí eles começaram lá embaixo. Olha lá que legal. Tá bom. Ele tava gravando, mas tava saindo som e falando. Então, porque aqui dá pra pegar a voz. Aí eu jurei que era a voz dele. Entendi. Porque não dá pra ouvir, né? Aí tá gravando você começou lá embaixo. Ainda bem que foi no começo. Ainda bem, eu ia gravar 3 dias aqui e acaba abafando. Obrigado, cara. Que bom. Não vai ter problema nenhum. Agora sou eu cornetando. Uma vez que eu gravou uma aula e ele mexendo e tal, bateu e desligou. Aí ficou mudo. Nossa. Eu gravar. Aí depois desse dia, todas as vezes eu olho se tava pegando som. Tá dando som, Eu né? conferi agora, ele tava com som. Entendi. Era lá. Agora tá bom? Tá dando certo? Tá, tudo aqui. Tá. Então vamos lá. No caso, começar. Né? Começar, né? Olá, tudo bem? Sou o professor Caio de Biologia. Nosso assunto hoje é Fisiologia Vegetal. E para começar, a gente fala dos hormônios. A exemplo do que acontece no corpo dos animais, por exemplo, no nosso corpo em especial, existem moléculas de naturezas várias, que a gente chama de hormônios, que regulam determinadas funções no corpo de uma planta. Produção de flor, quando a semente germina, quando não germina, quando os estômatos abrem, quando que a planta cresce, para que lado ela vira. Todas essas funções fisiológicas, em algum grau, são reguladas por moléculas chamadas de hormônios. É que às vezes é muito difícil a gente tentar isolar, falando que tal função acontece por causa desse hormônio, a outra função é por causa só do outro hormônio. Existem vários pontos de intersecção de funções, de ações que são complementares, mas o que nos cabe é tentar identificar dos principais hormônios, porque também a gente não consegue falar de todos, as principais funções. Tá certo? Então vamos lá. Começando com o nosso etileno, um hormônio gasoso. O etileno, olha ele aqui. Muito utilizado para o amadurecimento de frutos. Então, de repente, você tem uma plantação de determinada fruta, ela não está boa ainda para consumo, mas a demanda do mercado aumentou e você não tem uma safra propriamente pronta para oferecer para esse consumidor, de repente você pode, numa estufa, borrifar etileno. E aí você consegue acelerar o amadurecimento de frutos que estavam até então esverdeados, né? Verdes, não prontos nesse sentido. Claro que isso é usado a toque de caixa, né, pela economia, mas também a gente observa nas nossas rotinas
avós ou pessoas mais sábias fazendo isso. Então, por exemplo, o mamão. O mamão não veio bom da feira, ele está verde, vai demorar para o final de semana só. O que as pessoas espertas e que sabem fisiologia vegetal fazem? Embrulham esse mamão num jornal. E aí, de vez em quando, até fazem um corte na casca do mamão com uma faca, porque da casca desprende o etileno. E se você prende esse mamão que está vazando etileno num envelopinho qualquer que seja com jornal, você concentra, você potencializa a ação desse hormônio. E aí o amadurecimento acelera. Você também já deve ter ouvido que não é bom deixar outras frutas perto de bananas maduras, porque a banana estraga as outras frutas. Na verdade, como bom fruto maduro que é, a banana madura desprende etileno. E o etileno, claro, que afeta as outras plantas, outros frutos que estão ali. Se você não consumi-los antes deles serem amadurecidos pelo etileno que a banana produziu, talvez esses frutos se percam, eles se perdem, porque eles estragam antes de você comer. Tá? Mas são estratégias bastante utilizadas. Uma outra coisa que o etileno também faz, sempre no vestibular lembrado também por essa função, é o que a gente chama de abscisão foliar. O nome ele é explicativo, né? Abscisão é quando as folhas caem, quando elas se rompem e desprendem da planta e caem no outono, por exemplo. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Então é isso, né? Porque isso é controlado também por hormônios. Essa abscisão, muito importante, por exemplo, para evitar uma perda de água excessiva por transpiração, talvez numa época em que o ambiente não possa repor água pelo solo, uma época mais escassa de chuva, temperaturas mais baixas. E aí é interessante que as folhas se percam em várias florestas, vários tipos de mata, principalmente em região temperada. No período mais desfavorável, as árvores ficam desfolhadas, ficam aquelas árvores secas, porque em grande parte o etileno promoveu a abscisão, a ruptura foliar. Tá certo? Outros efeitos, ele acelera o amadurecimento de flor, então ele promove o envelhecimento de flor, de fruto, né, pelo próprio amadurecimento. Mas essas duas funções sempre muito lembradas. E por ser gasoso, se desprende prontamente. Um outro hormônio que vale a pena a gente lembrar aqui, as giberelinas. Dentre as várias funções conhecidas pelas giberelinas, ou das giberelinas, a gente pode também lembrar de duas. Primeiro, o que a gente chama de quebra da dormência. E isso valendo principalmente para as sementes. O que isso quer dizer? Então imagine que você tem uma semente de uma planta. Lá dentro tem um embrião. Esse embrião ele precisa de alguns sinais para que ele germine e a nova planta então cresça. Claro que esses sinais ou essa germinação depende de uma série de fatores abióticos, muitas vezes, que o ambiente proporciona. Às vezes luz, às vezes água, às vezes luz e água em quantidade necessária. Então existe um contexto biológico em que a germinação daquela semente é favorecida. Mas também existe a produção de giberelinas. Ou se você quiser acelerar essa semente germinar, se você quiser fazer com que aquele estágio latente, dormente, se quebre, ou seja, termine para poder germinar, quebra da dormência, você aplica giberelinas. E uma outra coisa que ela também participa é o que a gente chama, isso também é experimental, no crescimento de plantas anãs. De vez em quando, por algumas alterações fisiológicas, genéticas, alguns vegetais experimentais de colheita, de cultura, crescem menos do que de costume. É sabido, é feito a aplicação de giberelina, porque aí o crescimento ele é recuperado. Então essa é a prova de que, pelo menos em algum grau, não que atue nisso sozinha, mas que em algum grau as giberelinas participam do alongamento celular, né? Permitindo que um caule cresça, que uma planta se distenda da maneira normal. Né? Você recupera um crescimento que tinha sido originalmente comprometido. Tá certo? Mas podemos pensar também
num hormônio chamado de citocinina. Se você pensar na palavra cinina, cinese, dinâmica, movimento, citocélula. O principal efeito da citocinina é estimular. O sinalzinho de mais é estímulo, favorecimento, né, o sinal de adição. Estimula a multiplicação celular. Multiplicação celular. Então, na verdade, a grande ação da citocinina é favorecer mitoses. E isso tem, claro, uma necessidade para que todo o corpo da planta cresça, para que a flor cresça, para que o fruto cresça. Difícil a gente imaginar algum processo de expansão tecidual de uma planta que não envolva, claro, a produção de novas células. E, em grande parte, isso é gerenciado por citocininas. Tá certo? Um outro hormônio chamado de ácido abscísico. Este nome, até bastante oportuno, foi dado numa época em que se postulava de que a abscisão foliar fosse uma ação conjunta do ácido abscísico com outros hormônios. Hoje, a maioria dos autores prefere deixar a função de abscisão das folhas, da queda das folhas, como sendo uma das ações do nosso querido etileno. O ácido abscísico hoje, comprovadamente, tem outras funções muito importantes. Tá? Ao contrário da giberelina, que quebra a dormência, ou seja, favorece que essa semente germine, o ácido abscísico induz o processo contrário, ele mantém ou estimula a dormência da semente. São contrapontos fisiológicos importantes, né? Porque ora tem que germinar, ora o ambiente não está propício. Então, ora a planta vai adiante, ora ela se mantém um pouquinho ali em stand-by, esperando condições um pouco mais favoráveis. Mas a grande ação do ácido abscísico, quando eu falo grande ação, é pelo efeito, pela cobrança dos vestibulares, é no fechamento dos estômatos. Os estômatos são estruturas muito importantes, a gente vai falar deles em outras aulas da nossa própria fisiologia vegetal, mas o estômato é uma espécie de orifício, uma estrutura, claro, presente essencialmente nas folhas dos vegetais, e quando esses estômatos estão abertos, como se fossem poros nas folhas, existe a possibilidade de troca gasosa. Então é em grande parte pelos estômatos que o gás carbônico, por exemplo, necessário à fotossíntese, entra para poder ser utilizado pelas células da planta. É por ali também que o oxigênio, o gás oxigênio entra para a respiração celular, mas também esses estômatos abertos permitem que a planta perca muita água por transpiração. Isso não é bom, mas é uma função fisiológica importante. Para evitar um estresse hídrico, para evitar uma desidratação perigosa, quando a planta começa a sentir falta d'água, o ácido abscísico entra em cena. E um dos grandes efeitos dele é promover o fechamento dos estômatos, evitando uma crise hídrica mais complicada. Particularmente para plantas que vivem em ambientes onde a oferta de água não é aquela coisa abundante, de repente não chove tanto, o solo não acumula tanta água, é um período de uma estiagem mais prolongada, a ação hídrica, né, desse ácido abscísico, o fechamento estomático, muito adaptativo. Tá certo? E, fechando a nossa passada geral por efeitos dos hormônios, o AIA, conhecido como auxina, é que o nome auxina se refere a um grupo de diferentes hormônios. O tal do ácido indolilacético, chamado de AIA, é o representante mais famoso. E o vestibular também não faz a distinção. Falar de auxinas, falar do AIA, acaba dando na mesma. Dentre as várias funções da auxina, podemos colocar aqui o
alongamento celular, diferentemente das citocininas, que promovem o crescimento através da multiplicação de células, então aumentando o número de células, a auxina também promove o crescimento do vegetal, mas não aumentando o número mitótico de células, não estimulando a proliferação, mas fazendo com que as células que já existem se tornem maiores. O que a auxina faz, na verdade, é promover uma permeabilidade maior de membrana, que permite um ganho maior de substâncias, e isso acaba esticando, estendendo as células. Como muitas células se distendem, o vegetal como um todo estica, cresce. Tá? Outra função da auxina: produção de raízes, estimula a formação de raízes. E isso tem uma aplicação na agricultura muito grande, no que a gente chama de estacas. O que é isso, né? De repente você pega o caule de uma planta de interesse, você quer fazer propagação vegetativa, você quer fazer uma reprodução assexuada. Então você vai pegar um pedaço do caule, um pedaço do broto ali daquele caule, né, um naquinho dele, e vai enterrar para, a partir do caule, ter uma nova planta de interesse econômico, que dá bons frutos, qualquer coisa do tipo. Para que esse pedaço pegue mais fácil no solo, por assim dizer, para que a chance dessa sua reprodução sem sexo aumente, você pode colocar neste pedaço de caule, pingar nele, colocar auxina, porque você vai estimular a formação de raízes adventícias. E essas raízes, na estaca, que é esse pedacinho, nesse segmento, se você colocar no solo com as raízes já formadas, pelo tratamento prévio com auxina, a chance desse pedaço, desse broto grudar e conseguir formar uma nova planta é muito maior. Isso é feito economicamente também a toque de caixa. Tá? As auxinas, elas também são responsáveis pelo que a gente chama de, coloque aí, os movimentos de tropismos. Mas para falar melhor dos tropismos, que são movimentos vegetais muito importantes, a gente tem que dar uma melhorada nessa nossa lousa, dar uma clareada, porque agora o foco recai sobre este hormônio. Inclusive, se eu pudesse indicar para você hormônios realmente importantes, e quando eu falo realmente importante, eu não estou me referindo à vida real de uma planta. Eu estou me referindo à incidência desses hormônios nos vestibulares. Quais são os dois carros-chefe do assunto hormonal? Eu apostaria as fichas no etileno, sempre lembrado, e principalmente na auxina. Não estou te dizendo que não pode cair ácido abscísico. Não estou te falando que citocinina ou giberelina não aparecem, mas numa incidência muito menor. Então, cuidado, olho grande em etileno e auxina. E a auxina é tão importante que temos que preparar o terreno, dar uma limpada para falar melhor deste hormônio aí. Segura aí. Vai limpar a luz aí, né? Aí você que sabe, se quiser fazer vídeo 1, vídeo 2... Não, mas esse é a continuação ou é a parte 2 agora? É a parte 2. Ah, então, peraí, você vai continuar esse mesmo tema, só que vai ser outro vídeo, né? Isso. Então, deixa eu Porque aí eu vou falar só desse aqui, entendeu?